Aqui estamos com o nosso canal de dúvidas do Instituto Newton C. Braga. Eu sou Newton C. Braga e estou aqui para responder aquelas dúvidas que os nossos seguidores, estudantes, makers, iniciantes, professores e profissionais, às vezes têm e não encontram uma resposta imediata. Nossa primeira dúvida vem de um seguidor que nos pergunta por que na maioria dos transistores de potência em invólucro plástico, o terminal do meio vai ligado à aleta dissipadora e corresponde ao coletor. Seguindo isso, inclusive, aquela crença que muitos têm, que o terminal do meio de um transistor sempre é a base, nesse caso é diferente. É uma questão de arquitetura do chip. Na hora que um transistor de potência funciona, existem regiões desse transistor que geram mais calor, onde mais calor é produzido. E esse calor, é óbvio, tem que ser dissipado, tem que ser transferido ao meio ambiente. Então, no caso do transistor de potência, é no coletor que nós temos a maior produção de calor. Então, é esse elemento do componente que tem que ser ligado à aleta dissipadora. E por uma questão de formato do chip, ela justamente também está de modo a facilitar a ligação, a conexão do terminal correspondente no meio. Então, nós temos o emissor de um lado, o coletor no meio e a base do outro, nesse tipo de transistor. Tomem cuidado, porque vocês podem fazer, às vezes, confusão e ligar o componente da maneira errada, o que vai levar a um não funcionamento ou até mesmo a queima. Uma outra questão é a respeito do ganho do BC48. E o nosso seguidor nos diz o seguinte: fiz duas montagens de provadores e componentes com o BC548 acionando uma pequena lâmpada. Numa delas, a lâmpada acende normalmente quando testa um resistor de 100K, mas na outra, a lâmpada tem um brilho muito menor. O que está ocorrendo? É o seguinte, os transistores não têm todos os mesmos ganhos. Então, no caso de um BC548, eles têm uma faixa de ganhos. Eles têm ganhos de 125 até 800. E isso ocorre com qualquer transistor. Assim, num lote de transistores do mesmo tipo, você vai na loja, compra 20 BC548 e pega o seu multímetro, que tem lá o teste de HFE, ou seja, o ganho estático de corrente ou ganho beta, e você testa um por um e você verifica que não existem dois deles com o mesmo ganho. Varia muito. Assim, se você fez o provadorzinho de continuidade com o BC548, e deu o azar, vamos dizer, não é azar, de pegar justamente um de menor ganho, na hora que você vai provar um resistor de 100K, o ganho dele faz com que a corrente de coletor seja menor do que aquela que você obteria se você usasse um de ganho maior. Vamos supor lá que você pegasse no seu lote um de ganho 800. Então há diferença, sim. Quando a gente faz um projeto usando esses transistores, a gente sempre leva em conta o de menor ganho naquela faixa em que ele é disponível. Por quê? Nós garantimos o funcionamento normal. Às vezes, numa aplicação, você pode precisar de um de ganho maior. Então, você vai lá, pega o seu multímetro e num lote de transistores BC548, seleciona aquele que tem o maior ganho. E aí você vai ter um funcionamento, vamos dizer, otimizado do seu projeto. Muitos dos projetos que nós publicamos no nosso site, eles até têm a recomendação de que vocês façam uma otimização. Se perceberem que o rendimento está abaixo do esperado ou se há alguma anormalidade, troquem o transistor. E nossa última dúvida vem a respeito dos transistores de germânio, em que o nosso seguidor nos pergunta. Tenho revistas antigas que descrevem projetos que ainda usam transistores de germânio, mas não se encontram mais. Gostaria de manter alguns. Posso usar transistores de silício? Nem todos admitem transistores de silício em lugar do germânio, porque muda a polarização. Lembre-se que o transistor de germânio começa a conduzir com uma corrente, uma tensão de 0,2 volts aproximadamente, e o de silício com 0,7. E essa diferença implica que os resistores de polarização são um pouco diferentes. Assim, na troca, dependendo do circuito, ele vai funcionar normalmente.
Por exemplo, o driver de um LED, o driver de uma lâmpada, ou de um motor e um solenoide. Porque, nesse caso, uma pequena distorção que pode haver não vai afetar em nada o funcionamento daquilo que ele controla. Mas se for um circuito de áudio, por exemplo, a troca simples pode fazer com que ocorram distorções. E aí você vai notar isso no resultado final do funcionamento do circuito. Se você tem dúvida, envie-nos. Podem até deixar aqui no próprio canal do YouTube na hora que você fizer os comentários, porque certamente elas nos servirão para que criemos novos vídeos interessantes que esclareçam vocês sobre dúvidas de tecnologia. Até mais!